Olá! Neste vídeo falaremos sobre a classificação de estoques, uma ferramenta de extrema importância na gestão de operações. O principal método para a classificação de estoques é chamado de curva ABC. Então, de onde vem esse nome? Essa curva ABC ela é uma extensão do princípio de Pareto. O princípio de Pareto também é conhecido como regra 80-20, onde 80% das causas, 80% dos efeitos provém de 20% das causas. E é uma métrica basicamente extremamente focada na área financeira. Então, qual que é a ideia? É pegar quais são os itens e classificá-los de importância financeira em categorias A, B e C. Então a gente teria o seguinte, os 20% dos itens que respondem a 80% do volume financeiro, eles serão a categoria A. Os 30% seguintes, que correspondem a mais 15%, ou seja, acumulando, nós teríamos 95%, são os itens B. E os 50% restantes, que respondem a 5%, essa diferença entre 95% e 100%, são os itens C. Então a gente tem os itens extremamente relevantes. Então, se pensarmos num supermercado, a gente pode pensar em alguma marca de cerveja, de sabão em pó, de refrigerante, que vão fazer um grande volume de vendas. Aí depois a gente tem os itens de média importância, são a categoria B, que eles são relevantes, mas não tanto. E por fim a gente tem aquele monte de itens que a gente precisa ter, que são cerca de 50% dos itens, por exemplo, de um mercado, que respondem a 5%, que é essa diferença, 5% das vendas. Então a gente poderia pensar em orégano, temperos, aquele monte de item que é barato, não vende com tanto volume, mas é necessário ter. Então vamos passar por algumas questões sobre o assunto. Então, uma questão de um concurso de analista de gestão da área de administração, pela Fundação Carlos Chagas. Entre as diversas metodologias de administração de materiais, destaca-se a curva ABC, segundo a qual os itens de material são classificados pela importância relativa no processo produtivo, divididos entre insumos antecedentes, básicos e complementares? Não, né? De acordo com a sua aplicação na organização, como artefatos, benfeitorias e de consumo? Também não. Por tempo de duração médio no estoque, com cálculo de acordo com o índice de rotatividade? Não, a gente está preocupado com importância financeira, não pelo índice de rotatividade. Então também não é essa a resposta. Pelo índice de reposição estimado em função da vida útil ou prazo de validade do item? Também não é vida útil. E por fim, pelo valor da demanda, de acordo com a sua importância, geralmente financeira. Então a gente tem essa é a resposta correta, o item E. Outra questão. No que se refere à importância dos produtos, assinale a opção que apresenta a sequência correta da classificação tradicional da curva ABC. Então a gente tem várias combinações entre menos importantes, mais importantes e intermediários. Então a gente lembra que o item A, a categoria A, são os mais importantes. Então essa resposta a gente pode excluir, essa a gente pode excluir e essa também. Ficamos com as alternativas B e D.
E os itens C são os menos importantes. Então aqui a gente tem que também não é a alternativa D, B. Então a gente, falei errado aqui, não é a alternativa D, é a alternativa B. Então a gente tem a separação, os itens A, classificados como A, são os mais importantes, os itens B, os intermediários, e os itens C, os menos importantes. Continuando, a gente tem, além da classificação financeira, outros tipos de classificação de estoques. Entre os mais conhecidos, a gente tem a classificação XYZ. Então, a gente classifica os itens em relação à criticidade, em relação à visão do cliente. Então, que pode ocorrer, por exemplo, num item de classe X, é um item ordinário, um item cuja falta não traz grandes riscos à operação. Por exemplo, se não tiver palito de dente num restaurante, não teremos grandes problemas. Então não é um item que traria algum problema. Um item de classe Y já é um item crítico, tem uma média criticidade. Então ele pode trazer um risco médio à operação, mas é relativamente fácil de ser adquirido. Por exemplo, você chega num restaurante e não tem uma determinada marca de refrigerante. Você pede um refrigerante, ele vai falar, não tem, mas tem o outro. É um item que você consegue repor de maneira fácil. Por exemplo, um refrigerante, você é dono de um restaurante, você consegue em qualquer momento em alguma loja e comprar se estiver faltando em alguma emergência. Então, é um item de média criticidade. E por fim, o item Z, classificado como na categoria, na classe Z, são os itens de alta criticidade. São os itens que não poderiam faltar na operação. Então, por exemplo, você vai numa hamburgueria e acabou o hambúrguer, não tem mais hambúrguer. Você não vai numa hamburgueria para comer batata, tomar refrigerante, tomar sorvete. Então, é um item que, se faltar, pode causar sérios problemas à operação. Continuando, a gente também tem uma classificação chamada de PQR. Os itens P são os itens muito populares, são itens que têm um alto giro. Então, por exemplo, em um supermercado, seriam, por exemplo, as cervejas comuns. Você tem umas cervejas com alto giro, com alto volume de vendas. Já os itens Q têm uma popularidade média. Então, por exemplo, continuando no supermercado, a gente pode imaginar uma cerveja mais cara. Então, uma cerveja, uma Heineken, uma Budweiser, uma Stella, que não são altamente populares, mas têm um nível de movimentação intermediário. E por fim, os itens R, que são os itens com baixa popularidade. São os itens que têm um baixo giro, também chamados em inglês de slow movers. Então a gente poderia, continuando na mesma linha de cervejas em supermercado, poderiam ser aquelas cervejas especiais de trigo, importadas, que vão ter um baixo giro. E por fim, a gente tem uma classificação também baseada na complexidade da aquisição do item, a classificação 1, 2, 3. Então a gente tem os itens 1, cuja aquisição é muito difícil. Então pode ser um item sazonal, um item que precisa ser importado, é um item que você não consegue adquirir de maneira muito fácil. Então, aí a gente tem os itens com a classificação 2, que são itens que têm alguma dificuldade de aquisição. Então pode ser itens que têm apenas um fornecedor, que não são tão fáceis assim de adquirir. E os itens de fácil aquisição, que em qualquer momento, em qualquer tempo, é possível conseguir adquiri-los. Então, olhando os critérios que a gente tratou nesse vídeo, a gente tem o critério ABC, que é um ponto de vista basicamente financeiro,
E o método ele separa os itens de acordo com o valor geralmente financeiro da demanda. A gente tem o critério XYZ, que é do ponto de vista dos clientes, que a gente vê a criticidade dos itens. Então, aquilo que pode faltar ou não pode faltar, que é aquilo que poderia afetar de maneira muito severa a operação na ótica do cliente. O critério PQR, que é um critério já com ponto de vista de processos, que é baseado no giro dos itens. Os itens de alto giro, giro intermediário e os slow movers, ou os com baixo giro. E por fim, o critério 1, 2, 3, que parte para um ponto de vista do fornecedor, e ele separa os itens baseado na complexidade de aquisição. Então nós temos esses 4 principais critérios de classificação de estoques. Algumas referências sobre o assunto e muito obrigado.